a gente vai orando, a gente vai sentindo algo e é como se a gente tivesse, não sei nem explicar, é como se a gente fosse para outra dimensão, é como se a gente entrasse em outro átrio, né? A gente lembra do tabernáculo, que tinha um lugar santo, mas tinha um lugar santíssimo. É como se a gente fosse levado para um novo átrio, né? Quem ora sabe do que eu estou falando. E eu comecei a sentir um quebrantamento, eu comecei a me desmanchar aqui na presença do Senhor. E eu comecei a orar pelas ovelhas, a orar por você, orar pelo Brasil, orar pela nossa nação, pela nossa casa, pela família. E eu orando pelo devocional também. E me veio uma pergunta lá da alma, uma pergunta que disse assim: quem deu crédito à nossa pregação? Eu orando pelas ovelhas, né? A gente está em contato todo dia com boa parte das ovelhas, outras não. Tem ovelhas que a gente às vezes sente um pouquinho longe. Como é que tá fulano, meu Deus do céu? Cadê Beltrano que não está participando dos cultos? Que eu não estou vendo nos cultos. Eu olho várias vezes os comentários ao longo dos cultos. A gente não vê fulano de tal, a gente não vê Beltrano e a gente fica preocupado. Às vezes a gente manda mensagem: ei, tá tudo bem? Tá tudo bem, pastor. Tá tranquilo. Mas a gente sente aquela angústia pastoral de cadê fulano, cadê Beltrano? E aí a gente fica sabendo de algumas notícias, de algumas situações que entristecem a gente. Aí surgiu essa pergunta: quem deu crédito, meu Deus, à nossa pregação? Quem, meu Deus, está ouvindo a mensagem? Quem está ouvindo o que Deus está falando? Quem deu crédito à nossa pregação? E era uma oração de choro aqui. E ao mesmo tempo no meu coração já me deu a certeza de que a palavra estava em Isaías 53. Porque igual você já leu aí, já abriu, já sabe, Isaías 53 que começa com essa exclamação, né? Com essa interrogação, melhor dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Então, quando eu terminei essa oração de quebrantamento, já renovado, já fortalecido, eu confesso que eu já amanheci cansado. Eu amanheci tão desgastado, sabe? Com vontade de deitar mais, de dormir mais. Ontem o culto de Santa Ceia foi... Eu senti uma opressão muito grande, eu senti, sabe, um trabalho assim como cansativo. Eu senti, não que eu esteja cansado de fazer a obra, me entenda, mas eu senti um desgaste espiritual muito grande. É por isso que eu busquei ao Senhor de tarde e o Espírito Santo falou: manda as pessoas prepararem o ambiente, manda as pessoas prepararem o ambiente, sabe? Manda as pessoas se prepararem para o culto, porque tinha uma demanda espiritual. Aliás, está tendo uma demanda espiritual. A gente ia falar de Cristo, ia falar do dragão vermelho de Apocalipse 12, né? O tanto que o dragão tentava Cristo na sua infância, enquanto ele era bebê, o tanto que ele tentava contra a integridade física de Cristo. A gente estava falando de coisas espirituais, e que na frustração do dragão de não conseguir deter a obra de Cristo, então a fúria dele contra os seguidores de Cristo, né, que é tão real para os nossos dias. Então a gente estava ali com o mundo descortinado diante de nós e sentindo a opressão, sentindo a demanda espiritual. Então, para a honra e glória do Senhor, terminou o culto, eu fiquei feliz. A gente, como pregador, quem é pregador sabe que a gente sempre acha que poderia ter ministrado melhor, que poderia ter se expressado melhor, né? Podia ter, sei lá, se saído melhor na mensagem, mas enfim, o culto foi feito, a Santa Ceia foi ministrada, graças a Deus. Mas sentimos aquele cansaço, sabe? Aquele cansaço de quem faz a obra, sabe? Aquele cansaço assim de uma batalha, de uma luta. E hoje, quando eu levantei de manhã, eu levantei cansado, falando: Deus, hoje pela primeira vez nos últimos 7 dias, eu não amanheci com dor de cabeça, que eu estou amanhecendo todo dia com dor de cabeça, com a gripe, né? Com o nariz entupido, tossindo de manhã, isso vem mais forte. Hoje eu amanheci bem, graças a Deus. Minha cabeça não estava doendo, meu nariz, eu não estava com coriza, mas aquele cansaço ainda. Eu falei: Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Deus, tenha misericórdia de mim. Aí eu levantei e vim para cá, para esse mesmo cantinho aqui que eu gosto de orar. Foi quando eu comecei a orar ao Senhor, orar. Aí comecei a apresentar a vida das ovelhas. Deus, entra naquela casa, entra naquela vida, Senhor. Entra naquela pessoa. Deus,
sabe, aquela angústia pastoral. Senhor, cadê fulano? Deus, toca lá onde ele está. Deus, fazei o povo se movimentar em direção à mensagem. Fazei e preparai corações para receber a mensagem, Senhor. Senhor, estamos longe, mas que de alguma forma o Espírito possa nos aproximar, de alguma forma, Senhor, que nenhum se perca, é a oração pastoral que a gente faz nesses dias. Senhor, que nenhum se perca, que nenhum se desvie, que nenhum se acostume ao não cultuar, que nenhum se acostume a ter uma vida longe da igreja, que nenhum tire férias nesse tempo de ser crente, que nenhum tire férias dessa coisa de igreja, que nenhum tire férias disso, Senhor, mas que hoje, mais do que nunca, possamos ser crente de verdade dentro de casa, mais do que nunca, possamos viver o que essa palavra diz, possamos de fato e verdade viver o evangelho dentro de casa, como foi dito na palavra ontem, antes da igreja, antes do ministério, antes das missões, antes dos povos, antes de qualquer coisa, dentro de casa, sabe? Viver o culto dentro de casa, é isso que Deus está fazendo hoje. A igreja começou assim, com cultos dentro de casa. O Novo Testamento começou assim, quando Paulo chegou em Filipenses, depois de uma viagem atribulada, quando ele chega em Filipenses, sabe, ele está pregando, lá não tem sinagoga, lá o número de judeus são poucos, por isso que não tem sinagoga, então ele sabe que tem uma pequena reuniãozinha de oração no rio, ele vai lá, e lá ele libera uma palavra, e uma das mulheres de lá fala, olha, vão para minha casa. Constrangeram Paulo e sua comitiva a ir para a casa dela, e ali a igreja de Filipenses começa dentro de casa. Sabe, Deus está fazendo um resgate às origens. A igreja está voltando às origens, a cultuar a Deus dentro de casa. Eu sei que nós estamos com saudade da igreja física, do movimento, do culto ali. Estamos com saudade, estamos. Nesse louvor do Ademar de Campos que eu coloquei hoje, quando eu coloquei ontem para adorar a Deus, me deu saudade do culto, da adoração, do momento do louvor. Eu chorei tanto na presença, com saudade do louvor dos meus irmãos, das minhas ovelhas, de sentir aquele movimento da adoração, sabe? E se quebrantar, levantar as mãos, eu me quebrantei, mas a gente sente saudade disso. Porém, o tempo é esse, é da gente achar a dracma perdida dentro de casa, é da gente aprender que a igreja começou dentro de casa, a cultuar a Deus dentro de casa. Eu me frustro quando tem gente, tem a igreja que abriu, vou lá, tem igreja que já tá tendo culto agora, eu já vou lá. Eu me frustro, por quê? Porque não é a vontade de Deus ainda para o nosso tempo. A vontade de Deus para o nosso tempo é: aprenda a buscar a Deus dentro da sua casa. Aprenda a tributar honras e glórias a Deus dentro de casa. Adorar o Senhor, a exaltar, a falar em línguas, ter o movimento do mistério dentro da própria casa, a levantar um altar de sacrifícios, de adoração, momentos de meditação, de busca, de mergulho na Santa Palavra, dentro de casa. Esse é o tempo para os nossos dias, a voltarmos à origem, a igreja voltar para dentro de casa, sabe? A cultuarmos assim. É por isso que alguns entram em parafuso, porque se acostumaram a abrir Bíblia só no domingo à noite, quando o pastor mandava, abre a Bíblia em Isaías 53, então ele pegava a Bíblia e abria, sabe? Quem se acostumou a esse ritmo, essa rotina de crente assim, a abrir a Bíblia só no culto de domingo à noite, está tendo dificuldade de ser crente dentro de casa, a ter uma vida de oração, de busca, de culto dentro de casa. Porque o que Deus está chacoalhando a gente é isso. Olha, varre a casa, tira os móveis, varre, limpa tudo e procure a dracma perdida, procure o culto doméstico, procure a família se unir, sabe, se reunir, dar as mãos e orar a Deus, clamar pela presença de Deus. Ontem o Espírito falava isso: fale às minhas ovelhas para prepararem o ambiente, sabe, na visão que Deus dava.
Deus mostrava pessoas deitadas no sofá, assistindo televisão, assistindo uma série, sabe, ali, esperando a hora do culto. E quando começasse o culto, pegaria o celular, começou o culto. Não é o que Deus quer. Quando tem um culto na igreja, o que você faz? Uma hora antes você não para tudo e vai tomar seu banho? Não veste a sua roupa? Não faz uma oração? Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. E é isso que Deus quer para os nossos dias. Tem culto sexta-noite, tem ministração da palavra no sábado à noite, tem um culto da família domingo à noite. Faz uma preparação do ambiente, sabe? Para tudo, toma o seu banho, veste uma boa roupa, a roupa que você vai se apresentar para o seu Cristo, sabe? Até isso eu mudei. No início eu cultuava de bermuda mesmo, eu tô dentro de casa. Mas depois que eu fui movido por esse movimento que Deus está fazendo, eu estou me preparando para me apresentar ao meu Senhor. Parece loucura, eu sei, mas eu estou me preparando para o meu Senhor. Eu vou receber o meu Senhor, eu vou cultuar o meu Senhor. Eu quero fazer o meu melhor. Eu sei que o Senhor olha muito além do que as vestes, eu sei, não estou pregando doutrina. Mas eu estou, de alguma forma, preparando o ambiente para receber o meu Senhor. Quando eu vou receber uma pessoa aqui em casa, um amigo aqui em casa, eu preparo o ambiente, eu falo, meninas, corre aqui, me ajuda a preparar isso aqui, é uma correria, eu com as meninas aqui, com a minha amada, vamos preparar aqui tudo para receber fulano de tal. Sim, quando você vem aqui em casa, tem uma correria antes da gente correndo para preparar o ambiente para te receber. Com Cristo, meu Deus do céu, por que deveria ser diferente? E não deveria ser mais importante ainda? Cristo vai ser adorado, vai ser cultuado, vai entrar aqui agora, então vamos preparar um ambiente, meu Deus do céu. E foi nessa turbilhão de sentimento que eu estava orando aqui hoje. E me veio essa pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem, meu Deus, tem dado crédito ao que a gente tem falado? Quem tem ouvido essa mensagem? Quem tem sido levantado por essa palavra? Quem tem sido tocado, alcançado por essa mensagem? Também é o desafio do pastor, do pregador. Porque ele não está junto, ele não está perto, ele não sabe o efeito que está causando. Quem deu crédito à nossa pregação? Então, quando terminou a oração, eu já sabia que a mensagem, uma reflexão na verdade, era aqui, em Isaías 53, que eu acredito que você já esteja com essa parte da Bíblia aberta agora. Que diz assim, Isaías 53: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aqui, meus amados irmãos, é o espírito da palavra, sabe? É o espírito da palavra que está descrevendo a nossa avaliação humana de Cristo. Aqui no capítulo 53 de Isaías vai acontecer muito isso. A gente vai ler aqui, não vou ler o capítulo todo, embora fosse merecedor de tão belo que é. Então eu deixo esse dever de casa para vocês que dão crédito a essa minha pregação, a você que dá crédito a essa pregação. Leia todo o capítulo 53 de Isaías hoje. Hoje eu vou refletir com vocês só até o versículo 5. Mas ele tem 12 versículos. Então leia ele todo hoje. Aqui vai ter descrições das pessoas, da humanidade, dos humanos, de nós. A nossa percepção de Cristo. E vai ser essa percepção que a gente tem de Cristo, vai ser contrastada, sabe? Vai ser confrontada pela real descrição de Jesus. E aqui no versículo 2 é uma das descrições que nós temos de Jesus, que o ser humano tem de Jesus. Ele não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Parece que Genesa publicou algo interessante. Me dão licença aqui, amados. Deixa eu ler o que ela escreveu. Eu senti de ler. É uma verdade, pastor. Deus está ensinando o seu povo a adorar
e servir na intimidade, sem depender do outro, sem altares humanos. Eu acredito que tudo isso está preparando a igreja para algo futuro. Deus tem o controle de tudo. Ô, Janeisa, como é verdade isso que você escreveu, viu? Como é verdade isso que você escreveu. Cultuar sem depender de altares humanos. O altar aí, ó, dentro de casa, isso é grande verdade. É exatamente isso, ovelha, que Deus está fazendo. Então no versículo 2 tem a descrição humana. A nossa descrição de Jesus. Não tinha parecer, não tinha formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Agora no versículo 3, presta atenção. No versículo 3, por 2 vezes, vai dizer que Jesus era desprezado. Por 2 vezes. No versículo 3 diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Você percebeu que nesse versículo, por 2 vezes, diz que Jesus era desprezado. Na primeira vez que diz aqui que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, aponta para o desprezo que Jesus recebeu das autoridades de sua época, dos poderosos, dos líderes da religião da sua época, dos sacerdotes, dos ministros e até do governo humano. Ele foi desprezado pela religião da sua época, pelas autoridades da sua época. Mas isso não mexe comigo. Eu acho absolutamente normal Jesus ser desprezado pelas autoridades eclesiásticas de sua época, afinal de contas, ele era um perigo para as posições altas, ele era concorrência, né, digamos assim, para os poderosos. Mas o segundo desprezo dele diz assim: era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então esse segundo desprezo aqui, se você observar, ele está na primeira pessoa. O verbo está na primeira pessoa. Nós, era desprezado e não fizemos. Ou seja, era desprezado e nós não fizemos dele caso algum. Esse segundo desprezo aqui, diferente do primeiro, que foi das autoridades, esse segundo desprezo foi de quem seguia ele. Jesus foi desprezado pelos seus próprios seguidores. Jesus foi desprezado pela própria multidão que ele curava, que ele alimentava, que ele ensinava. Jesus foi desprezado pelos seus próprios discípulos, que correram quando ele foi preso. Jesus foi desprezado pelos seus próprios discípulos íntimos, Pedro, Tiago e João, que era tão próximo dele. Jesus foi desprezado pelos mais próximos dele. Amado, e aqui me surge um apelo para mim e para você. Jesus já foi desprezado demais. Desprezado por autoridades, desprezado por seguidores. E que o Espírito clame ao seu coração: não despreze Jesus hoje. Ele já foi desprezado demais. Não despreze esse Cristo hoje. Não, você não tem motivo nenhum. A igreja está fechada. Você não tem motivo nenhum para o desprezar nesses dias. Tem uma pequena frase aqui, no meio desses 2 desprezos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores. Depois que fala que ele era o mais indigno entre homens, aí tem vírgula, homem de dores. Essa expressão, essa locução adjetiva, homem de dores, como ela até hoje causa efeito em mim, amados. Eu conheci a força dessa descrição de Cristo em 2017, quando eu estava com depressão. Vocês sabem, alguns sabem, outros não. Em 2017 eu estava num pico de depressão
e ansiedade muito grande, que estava... Só quem passou sabe. E nessa época de dor minha interna, dores sem motivo aparente, é que essa expressão me fortaleceu, me animou, me renovou. Porque o Cristo de Deus aqui, ele é chamado de homem de dores. Por mais que a religião me confrontasse na época e me acusasse, porque a religião é assim. A religião, ela confronta o homem no sentido de menosprezar o homem. A religião é perigosa. A religião, na época da minha depressão, me jogou lá no chão. Porque eu estava com depressão por falta de Deus, por falta de fé, por falta disso, por falta daquilo. Só que quando eu olhei para esse texto aqui, Jesus é chamado de homem de dores. Eu estava passando por uma dor sem fim. E quando eu encontrei aqui que Cristo é o homem de dores, primeiro, ele é homem, igual eu. E ele é homem de dor. Não de dor no singular, mas no plural, de várias dores. Um homem que conhece a dor. Um homem que sabe o que é a dor. Um homem de dores. Quando Cristo se apresentou assim para mim, através dessa palavra, o homem de dores, uau! Como eu me animei, como eu fui fortalecido por essa palavra. Como essa palavra me encheu de esperança de que esse Cristo aqui me entendia. De que esse Cristo aqui me conhecia e não me desprezava por isso. De que esse Cristo aqui foi desprezado por muitos, grandes e pequenos, autoridades e seguidores. Mas no meio do desprezo dele, ele não me desprezava na minha dor. Entende isso? Ele sendo desprezado, ele sendo um homem de dor, ele não desprezava esse homem cheio de dor. Uau, como eu encontrei abrigo, refúgio e fortaleza nesse Cristo, nesse homem de dores. O texto continua no versículo 4 dizendo assim. Aqui, amados, eu chamo a tua atenção porque vai ter, no versículo 4 e 5, vai ter uma descrição verdadeira da obra de Jesus. No meio, imagina um sanduíche. Pobre comparação a minha, né? Mas imagina, uma descrição de Cristo, a nossa descrição de Cristo, depois uma outra descrição verdadeira de Cristo. Então a palavra vai apresentar no versículo 4 e 5 a obra, a nossa percepção e a obra. A verdadeira percepção da obra de Cristo, a nossa pobre percepção e depois, novamente, a verdadeira percepção de Cristo. Olha só. No versículo 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Essa é a percepção verdadeira da obra de Cristo. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades. As nossas dores, ele levou sobre si. As nossas dores, ele levou sobre si. As nossas, a minha e a sua enfermidade, ele levou sobre si. Verdadeiramente aconteceu isso. Isso é a verdade. Só que agora vem a percepção humana. Olha para Cristo no Calvário agora. Que o Espírito te leve ao Calvário agora, ao monte chamado Gólgota, a crucificação. E quando a gente olha para o Cristo crucificado, o texto vai dizer a nossa reação. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa é a nossa percepção. Essa é a nossa descrição do Calvário. É a nossa limitada descrição humana do Cristo no Calvário. Cristo, na verdade, ele levou sobre si nossas dores para a cruz. Na verdade, ele levou sobre si nossas enfermidades para a cruz. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente diz assim: nossa, olha como ele está aflito. Nossa, como ele está ferido de Deus.
Nossa, como ele está oprimido. É a nossa pobre e limitada percepção do Cristo crucificado. A gente olha para a cruz e fala, tadinho, está sendo castigado, né? Tadinho, olha, ele está oprimido. Nossa, tadinho, ele está aflito. É a nossa percepção. Você vê que a nossa percepção está no meio das duas verdadeiras descrições e percepções do Cristo no Calvário. E agora no versículo 5 vem novamente a verdadeira percepção que diz, mas ele foi ferido, foi pelas nossas transgressões. Ele foi moído, foi pelas nossas iniquidades. Perceba que são duas afirmações e no meio a nossa percepção. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E quando a gente olha, a gente diz, tadinho, está ferido ali na cruz, está oprimido ali na cruz, está sendo castigado ali na cruz. Mas, na verdade, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Na verdade, tadinho nada. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Uau! Aí já dá um choque na nossa percepção. O nosso olhar limitado, nossa percepção limitada. Não é tadinho, não é ferido, não é que ele está ali oprimido. Não, ele está ali porque levou minhas iniquidades com ele ali para a cruz. Ele está ali porque ele levou minhas transgressões com ele para a cruz. Assim é a verdadeira percepção do Calvário. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meu Deus. Sabe essa capacidade hoje de manhã de você começar o dia aflito? Cansado, igual eu comecei cansado? E na primeira oração você já sentia essa paz, esse renovo, essa capacidade de sentir paz vinda de Deus? Pois é, essa nossa paz é fruto de um castigo que Jesus levou sobre a cruz. Olha como isso é forte. Essa paz que eu e você sentimos agora é consequência do castigo que Jesus recebeu no Calvário, no meu e no seu lugar. Essa paz que a gente sente agora, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A gente pode ser sarado agora porque ele foi pisado pelas suas pisaduras. Então essa é a verdadeira percepção. Eu quero destacar aqui, amados, para a gente já ir fechando essa mensagem, esse raciocínio. O texto quando diz verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Eu quero destacar o verbo levou. Levou. Por quê, pastor? Eu até fiz a pesquisa. Levou vem do verbo nazar, que significa, presta atenção, significa esse verbo no hebraico, nazar, significa levantar e levar para fora. Levantar e levar para longe. Essa é a visão do cristão olhando para a cruz. Não é sentindo pena. Não é dizendo, nossa, ele está oprimido. Não. A visão que eu peço que o Espírito cause em nós hoje e agora é essa. Cristo na cruz, ele levou nossas transgressões. Ou seja, ele levantou dentro de nós o nosso pecado e levou para fora de nós. Para onde, pastor? Para a cruz. Primeiro ele levanta o nosso pecado, ou seja, a gente enxerga que lá dentro tem um pecado. A gente percebe que esse pecado está dentro de nós. Esse pecado é levantado primeiro. Então a gente enxerga que tem esse pecado. A gente enxerga que ele nos domina e que a gente não pode ir contra ele. Que a gente acaba fazendo o que esse pecado manda a gente fazer. A gente percebe que somos escravos desse pecado. Que a gente não faz o que a gente quer fazer. Que a gente faz o que não queremos fazer. Esse pecado primeiro é levantado, tem que ser levantado. Primeiro esse pecado é levantado, para depois ele ser levado para fora. Oh, glória! Então ele é levantado para fora.
Cristo levanta o pecado e leva para fora de nós. Leva para fora, para a cruz. Eu sei que você está vendo a cruz dentro de você. Diante de você, você está vendo a cruz. Não olhe para a cruz dizendo tadinho, oprimido, aflito, ferido, não. Olhe o seu pecado lá. O seu pecado que primeiro você viu aí dentro, a gravidade que ele é. Ele foi levantado por Cristo aí dentro. Aí você vê o tanto que ele é feio, o tanto que ele é nojento, o tanto que ele ofende a santidade de Deus, o tanto que ele atrapalha na sua intimidade com Deus, o tanto que ele te prende para você não deslanchar, para você não chegar aonde Deus quer que você chegue, o tanto que ele atrapalha a sua casa. Esse pecado é levantado para depois ser levado para fora, para a cruz do Calvário. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, olhe para a cruz com esse olhar. O seu pecado nojento, o seu pecado que você era escravo dele, o seu pecado que te atrapalhava, que Cristo levantou dentro de você, está lá nele agora. Não está mais dentro de você. Está lá. Está na cruz. Jesus está sendo moído lá para você agora sentir paz. Jesus está sendo castigado lá para agora você receber liberdade. Jesus está sendo pisado lá para agora você desfrutar de uma comunhão com o Pai. Por isso que Jesus é o caminho. Porque por ele fazer essa obra no Calvário, hoje você tem liberdade de acesso a Deus Pai. É por isso que não tem outro mediador Deus a não ser Jesus Cristo. Porque foi ele o único que levou o seu pecado para a cruz. Jesus foi o único que levantou o seu pecado dentro de você e o levou para fora de você e colocou na cruz. Jesus foi o único. Por isso que ele é o mediador. Por isso que hoje você tem liberdade para falar com Deus Pai. Fale com ele agora. Fale com Deus agora. Entregue a sua vida para esse Jesus agora. Na tua casa mesmo. Aí onde você está mesmo. Do jeito que você está mesmo. Sem igreja, sem placa. Aí, ó, na tua casa. Entrega a sua vida para Jesus. Fala, Jesus, como eu fico constrangido de saber que o Senhor foi moído pelo meu pecado. O mínimo que eu posso fazer é entregar minha vida para você, Jesus. O mínimo que eu posso fazer é dizer, Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, e eu quero minha vida entregar para Ti agora. É o mínimo que a gente pode fazer. Como aqueles jovens moravianos falavam, quando eles se venderam como escravo para pregar o evangelho para mais de 2.000 pessoas que nunca tinham ouvido falar de Cristo, eles disseram assim, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. É o mínimo que podemos fazer, falar, Jesus, Tu que levou o meu pecado sobre si para a cruz do Calvário, eu quero entregar minha vida para você. Eu quero proclamar que Tu reinas na minha vida, na minha casa. Eu quero renovar minha aliança contigo, Jesus. Eu estava disperso, mas agora eu quero voltar para Ti, Jesus. Eu quero me apaixonar por Ti de novo, Jesus. Eu quero fazer valer a pena o sacrifício, Jesus. Eu quero que o Senhor toma minha vida em Tuas mãos. Governe minha vida, governe minha casa, governe meu coração, Jesus. Eu quero, Jesus, que o pecado não volte mais. O Senhor já levantou o pecado e já levou para a cruz. Eu quero que esse pecado não volte. Eu não quero ser escravo mais do pecado. Eu não quero mais ser refém do pecado. Eu não quero fazer o que o pecado manda eu fazer. Eu quero, Jesus, que esse pecado fique na cruz e dali não saia. Eu quero viver para Ti, Jesus. Aleluia. Ora mais choriconda, mais. Entrega a sua vida para Jesus. Pastor, eu já sou crente. Entrega a sua vida para Jesus. Fala, Jesus, eu quero Te conhecer mais. Você viu, se a palavra falou contigo, que nós temos uma percepção errada do Calvário, limitada, melhor dizendo.
A gente olha para o Calvário e fala, nossa, ele foi castigado, ele foi oprimido, ele foi ferido. Na verdade, amado, olhar para o Calvário começa com você olhando aí para dentro do seu coração e vendo Jesus levantando. É isso que é levar. É ele levantar o pecado, o verbo nazar do hebraico, levantar o pecado aí dentro e ser levado para fora, para o Calvário. Olhe para o Calvário assim. Olhe para o Calvário vendo primeiro o seu pecado. Primeiro o seu pecado. E vendo Jesus graciosamente levando o pecado para fora de si. Você é liberto. Você é livre do pecado. Seu pecado foi para a cruz. Não tira ele de lá, não. Seu pecado foi para a cruz. Você está liberto do pecado. Aleluia. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou. Você já entendeu o que é levou, né? É levantar e levar para fora. Ele levou as nossas dores sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu Deus, escreva essa visão dentro de nós, igual a visão de Abacuque, bem grande, Senhor, para que quem passar correndo veja a visão. Ainda que esse crente tenha uma vida corrida hoje, mas que essa visão esteja diante dele. O Calvário, Senhor. O Cristo que levou sobre si nossas dores. Que esse crente possa ver, Senhor, pelos olhos da fé, Cristo levantando o pecado dentro dele. E levando para fora dele. Levando para o Calvário, Senhor. Em nome de Jesus. Leva vidas ao teu encontro agora. Manifesta a graciosa presença sua sobre esse crente que ora agora. Essa pessoa, meu Pai, que estava quase fora, que estava longe, ainda cristã, mas tão longe, Senhor, que ela se sinta abraçada agora pela tua presença tão graciosa. Tem crente pedindo perdão por pecado agora, Senhor. Que ele se sinta perdoado, que ele se sinta liberto do pecado, Senhor. Que ele enxergue o pecado fora dele agora, o pecado cravado no Calvário, Senhor. Que vidas se voltem para ti agora e queira de alguma forma fazer valer a pena. De alguma forma falar, Cristo, eu quero fazer algo por ti, porque o Senhor fez por mim o que ninguém poderia fazer. O Senhor fez por mim o que eu não conseguiria fazer. O Senhor levantou e levou para fora o meu pecado, levou para o Calvário. Deus amado, leva vidas a tributar honras e glórias a Jesus. Nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, usa esse crente que está contigo no Calvário. Usa ele como farol, usa ele como luz. Os dias são tenebrosos, as trevas querem tomar conta. Usa esse crente como facho de luz, um feixe de luz, para iluminar, meu Deus, aonde ele estiver. Na casa, no trabalho, meu Pai, que ele seja luz, que a luz do Senhor possa resplandecer neste lugar. A luz da esperança, a luz do Evangelho, a luz da sua vontade, a luz da sua palavra. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Oh, glória. Eu posso ler um amém? Graças a Deus. Fica com essa palavra no seu coração. Medite nela. Se tem alguém que dá crédito a essa pregação, então leia e medite todo o capítulo 53 de Isaías, para a glória do Senhor. Amém, meus amados? Tem alguns comentários aqui que eu achei, que me tocou, que eu achei interessante.
Deixa eu ver se eu encontro aqui. Só um minutinho, amados. Deixa eu saudar os irmãos. Aleluia. Deixa eu ver aqui. A Érica Lima disse assim: essa palavra é a resposta de minha oração que fiz ontem. Tive esse mesmo sentimento. Que bom, Érica. Então testificou. Glória a Deus. Estou vendo Celina Durães aqui. Deus abençoe, Cezinha. Saudade, amiga. Estou vendo o Joelzão. Aleluia. Deixa eu ver quem mais entrou. Cida Paulino. Oh, glória. Cida Paulino é irmã do pastor Roberto Paulino. Deus abençoe Cida Paulino. Em nome de Jesus. Estou vendo a irmã Mara. Milmária Araújo. A gente chama apenas de Mara. Deus abençoe, Mara. Abraço para toda a família. Estou vendo Miriam Ramalho. A pastora Miriam. Palavra forte. Estou vendo uma pessoa que eu não conheço, que o nome está em... que diz assim: abandoná-lo jamais. Eu que peço, Senhor, não me abandona. Eu necessito de ti, Senhor Jesus. É verdade. Glória a Deus. Estou vendo Maria Salles. Que seja bem-vinda, Maria Salles. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Será que essa Maria Salles, Fatinha, é quem você chamou de Mariazinha? Se for, é sim. Deus abençoe então, Maria Salles. Seja bem-vinda. A gente está fazendo esse devocional de segunda a sexta-feira, de 9 às 10 da manhã. Esteja conosco, viu? Estou vendo aqui Eva Alexandre, lá de Aparecida, Paraíba. Estou vendo aqui também. Aleluia. Estou vendo aqui também. Deixa eu ver quem mais entrou. Aleluia. Muitas pessoas chorando. Graças a Deus que a palavra está movendo, está tocando. Estou vendo aqui Sônia de Paula. Deus abençoe. Pastora Sônia de Paula. Deus abençoe a senhora. Que Deus te renove. E todo o povo de Deus que está aí contigo, viu? Meu tio Dinaldo e minha tia Vera estão ali também. Bença, tio. Bença, tia. Aleluia. Glória a Deus. Amanda Rafael entrou também. Amanda do Rafael. Rafael da Amanda. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu acho que eu falei o nome de todos que aparecem aqui para mim. Nem todos aparecem aqui para mim, viu? Se eu não falei o seu nome, me perdoe. É sem intenção de excluir ninguém. Apenas porque nem todos aparecem. Sinta-se abraçado, amados. Sinta-se renovado pela palavra. Busque ao Senhor. Honre o sacrifício de Cristo. Honre o sacrifício de Cristo. Em nome de Jesus. Receba força. Receba ânimo. Receba determinação da parte de Deus. Abençoa, Senhor, esse coração. Aviva esse coração. Aviva essa família. Aviva a nossa nação. Sara esse coração. Sara essa família. Sara a nossa nação, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Amanhã a gente está de volta. Deixa eu só ler o que Janês escreveu. Pastor, que bênçãos sejam derramadas na vida do Senhor e sua família. O Senhor tem se disponibilizado a Deus para abençoar nossas vidas. Obrigado, irmã Janês, evangelista Janês, pelo carinho. Obrigado, eu recebo essa palavra. Que Deus nos conduza. Que Deus nos direcione. Antes de encerrar, amados, deixa eu só prestar conta. Ontem conseguimos fazer nossa 17ª ajuda a uma família. Uma de nossas ovelhas entrou em contato comigo no sábado e disse assim: pastor, tem como mandar uma cesta para uma pessoa que está desempregado, que tem filhos? E a gente conseguiu enviar uma ajuda. A gente tinha aqui algumas doações que vocês doaram e conseguimos enviar, graças a Deus. Não foi muito, eu queria ter mandado mais. Por exemplo, lá tem crianças e eu não consegui mandar leite. Se alguém, por exemplo, aqui for tocado por Deus para doar uma caixa de leite, eu faço questão de levar lá. Eu não, porque só depois que eu fizer o teste. Mas eu tenho obreiros fiéis que se disponibilizam para fazer essa obra, viu? Se alguém for tocado, entre em contato comigo. Que a gente mandou uma cesta, mandou mistura, mandou biscoito, mas faltou leite. E eu percebi que tem 2 crianças nessa família do Riacho. É a primeira vez que a gente mandou ajuda, mas estão passando pela prova e a gente mandou ajuda. A gente mandou essa assistência na página da igreja no WhatsApp, no grupo. Eu postei a foto da ajuda. Dá uma olhada lá, veja que foi pouquinho, mas foi de coração. Mas a gente pode incrementar com leite, viu? Se alguém for tocado, entre em contato comigo em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.
Que Deus te prospere, que Deus cuide de ti, que Deus possa avivar o teu ministério, o teu chamado, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus amados.